Hoje a nossa palestra vai ser um pouquinho diferente. A intenção é seguir um pouquinho os sentimentos, o ritmo do nosso coração, coadunando com o nosso calendário terreno. Nós estamos no mês de abril. É o mês do nascimento oficial de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de nós dizermos que é no Natal, mas essa é uma data comercial. Óbvio que nós não estamos aqui para discutir, nasceu, não nasceu, isso, aquilo, mas a história é um fato, o fato não se muda. Não é porque nós queremos que nasça no dia 25 ele teria nascido. Isso também não significa que nós vamos deixar de comemorar. Nasceu entre 6 a 10 de abril. Essa é a data oficial quando os historiadores fazem todos os cálculos possíveis. Seria impossível nascer 25 e 24 de dezembro. Mas tudo bem, aproveitando então o mês e que veio esse mestre no nosso planeta, nós vamos tentar hoje fazer um agradecimento a esses inúmeros mestres que um dia se corporificaram e estiveram aqui, pisando neste planeta, sentindo no corpo as dificuldades, os instintos das células, os instintos de sobrevivência, as ondas de negativismo, as cenas que eles não tinham mais por que assistir, e mais do que assistir, eles não estão ali como telespectadores, eles vivenciaram, sem a menor necessidade de onde eles desceram e vieram. Isso já havia passado, eram histórias para as crianças, digamos assim. Então eles fizeram tudo isso por amor, apenas amor. Entender, quando a gente fala essas letrinhas, amor, essas 4 letrinhas, ela é muito complexa, extremamente complexa, de forma que eu quero iniciar a palestra já conceituando que Jesus é o mestre de todos os mestres. Porém, não existe só um mestre, mas ele é o mestre de todos. E aí então nós vamos entendendo o significado de mestre gradativamente. Eu me apoiei 2 versículos de um capítulo de Marcos, mas também eles são relatados pelo Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16, por Lucas, capítulo 18, versículo 18, mas eu achei mais apropriado de Marcos, no capítulo 10, que ele vai falar no capítulo 17 e 18. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Quando a gente lê isso, dá a impressão que, se Jesus é o mestre modelo e ele não se define como um homem bom, dá a impressão de dizer que os mestres não são pessoas boas, porque Jesus não se titulou como bom, porque ele definiu isso como Deus. Porque o que acontece é que o mestre, ou o guia espiritual, ou o anjo da guarda, ou o benfeitor, eles são aqueles que nos chamam a atenção, que nos cobram a reforma íntima, que nos aponta a falha e o defeito. São aqueles que, teoricamente, são os inimigos mortais do nosso ego. Se nós pensássemos a quantidade de vezes que gostaria de destruir um benfeitor, por ele falar verdades duras a nosso respeito, apontar, colocar o dedo, digamos assim, na nossa ferida e dizer aqui, se nós deixássemos, se isso fosse possível, não existiriam benfeitores no nosso planeta. Então, bom é muito difícil. A gente diz assim, não, eles são bons porque eles são evoluídos e fazem isso pelo amor. Mas o nosso ego nunca os vê como bom. Nosso ego os vê como necessário. É diferente. Não é bom. Bom seria se eles sempre nos elogiassem, nos carregassem no colo, nos fizessem mimar, nos dessem parabéns. Mas um benfeitor, é difícil fazer isso. Então eles estão ali para arrancar de nós aquela sementinha, aquela centelha, aquela faísca que está dormindo em nós pelas ilusões do mundo, massacrada, enclausurada. Ela só
não apaga essa centelha da realidade daquilo que somos no íntimo de nosso coração, porque Deus, através do amor, penetra nesse clasulo chamado ego. Então aquela respiração, aquela troca pelo oxigênio ainda fica ali dentro. Por isso é que nós não morremos totalmente, graças a Deus. Só o amor divino penetra ali dentro. Então, os mestres são pessoas boas? São. Mas eles têm uma função. Eles têm uma função de despertar em nós. Um mestre, ele não é um professor. O professor transmite conhecimento. O mestre é muito mais do que isso. O mestre não só transmite um conhecimento, mas o principal papel dele é fazer com que nós sintamos dentro de nós o potencial da sabedoria adormecida em função do instrumento do conhecimento que ele nos proporciona. É o mestre que faz com que a gente tenha aquele insight de dizer assim: agora eu vou. Nossa, agora eu entendi. Não é as palavras que fazem isso conosco. É uma magia que nós não conhecemos. Me permitem dar esse nome de magia. Né? Por esses 26 anos em contato com o mundo espiritual e com alguns benfeitores, alguns espíritos, eu observei algumas técnicas muito interessantes deles trabalharem. Apesar que a que eles mais usam é uma que eu não tenho capacidade de entender, que chama-se amor. Essa é quase impenetrável pela nossa pequenez. Mas o que é possível de se observar é que eles são os adoradores e fiéis do tempo. O instrumento que eles amam e o pêndulo que eles carregam define um tempo imensurável por nós. Eles aplicam a semente no solo e aguardam o tempo que for necessário. Eles têm um instrumento chamado paciência, uma virtude incrível e fantástica. Até porque a visão que eles têm é muito maior do que a nossa na dimensão que nos encontramos. Eu podia fazer assim uma comparação. Um pai consegue rapidamente ver um filho nenê, imaginar ele uma criança, um jovem e um adulto. Mas a criança não consegue fazer isso. Uma criança conversando com a outra criança vai dizer assim: meu pai é muito ruim, me acorda todo dia de manhã para eu ir na escola. O que você acha disso? A outra criança vai dizer para ele assim: é terrível. Eles são legais, mas são muito maus. Por que ele é legal? Porque às vezes quando eles me dão carinho, me ensinam, me protegem, mas são muito mal. Todo dia é impecável, ele me chama de manhã, me dá bronca e é terrível. Por que será que eles fazem isso? Uma criança conversando: não sei, isso a gente nunca vai conseguir explicar. Mas o pai sabe por que ele faz isso. Nós somos as crianças que nunca entendemos os porquês. Mas o pai sabe. Né? Então, os benfeitores, esses mestres, são aqueles que conseguem ter esse golpe. Por isso, eles conseguem ter uma visão adimensional. Então, eles conseguem entender no sempre na onde nos encontramos, na onde devemos chegar. Quando algo de ruim nos acontece, que nós chamamos de ruim, eles têm um outro olhar sobre aqueles acontecimentos. Na verdade, quando nós desesperamos, às vezes, para ele está dizendo: obrigado, Senhor. Né? Obrigado, Senhor. Parece, às vezes, que eles são até antagônicos a nós, até os nossos inimigos, porque aquilo que nós mais detestamos é aquilo que eles mais insistem em nos fazer passar. Parece que eles querem algo de nós que nem nós sabemos, enxergam em nós aquilo que nem nós vemos. Então, como eles têm uma visão diferenciada a nosso respeito, assim como Jesus tinha, quando falava para nós: sede perfeito, teu Pai és perfeito, resplandeça a vossa luz, enxergávamos iluminados, a perfectibilidade. Esses benfeitores têm esse trabalho para fazer. E não é fácil
quando você burila uma pedra, quando você trabalha uma pedra, você golpeia ela, você fere ela, você tira partes dela até que ela fique exatamente no ângulo que reflete a luz e a quantidade de formas que você precisa de pontas. Mas isso não vem com carinho e amor, isso vem com golpes. O ouro, para ser trabalhado, ele tem que ser esquentado, derretido, perder a forma dura dele para ali se separar. Assim também acontece conosco. E quem são esses homens que estão ali do outro lado fazendo todo esse trabalho? Os mentores, os guias, os mestres, os nossos mestres. Por isso é difícil a gente dizer que um mestre é um homem bom. E Jesus também sabia disso. Bom só Deus. Porque eu não serei bom para vocês. Lembra? Eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer isso, eu vim trazer aquilo. Ele não será um homem bom. Nós dizemos, é bom aquele Jesus que foi lá atrás e uma maldade que aconteceu a ele. Mas até hoje ele não é tão bom na nossa vida, porque quando a gente coloca o que ele propõe no mundo atual para a nossa vida hoje, eu vejo que ele é exigente demais, ele cobra demais, então ele já não é mais tão bom. Por isso ele disse assim, bom é Deus. Porque de Deus vocês não vão ter nada do que reclamar. Como mestre, vocês sempre terão algo a reclamar. Aliás, se um dia vocês se sentirem insatisfeitos comigo, já são igual a mim. Porque terão compreendido tudo o que eu faço. Enquanto isso, não é possível. Vocês estarão lutando constantemente por mensagens vindo do próprio ego de vocês. E o ego nosso, nós sabemos, ele é contra o espiritual, contra a evolução. Ele quer ganhar o mundo agora, nessa existência, não existe o amanhã. Ele quer tudo para si. Então, é realmente uma luta titânica, eu posso dizer assim. Se nós disséssemos, o que seria Satanás? A matéria, o teu grande adversário do teu espírito. A matéria é o grande Satanás, que nos provoca ações constantes. Ações, mudança, transformações, ondas aqui dentro gigantescas. Paulo, quando escreveu a Efésios, quis nos mostrar qual é o objetivo nosso na relação com Jesus, que é o maior de todos os mestres, mas da finalidade dele é mostrar o objetivo nosso como ser humano. Por que estou na Terra? Por que eu vim aqui? Eu vim respirar, eu vim comer, passear, trabalhar, casar, procriar. Ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que Jesus, que era visto na época como Jesus, todos somos filhos de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa do Cristo. Então, se alguém tem alguma dúvida que terá que se tornar um Cristo, basta ler na Bíblia. Esse é o nosso objetivo. Nos tornar na estatura exata do Cristo. E isso impacta em muitas situações da nossa vida. Porque às vezes eu pergunto, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer determinadas coisas na minha vida? O que isso vai me dar de retorno financeiro, fama, sucesso, elogios, moral? Sei lá, o que isso vai representar na minha vida? Representa que você está galgando a única escada que só você pode subir a respeito da tua própria evolução. Ninguém mais pode te empurrar, ninguém pode te puxar, ninguém pode te carregar. É uma escolha tua e você vai subir isso sempre sozinho. Sempre sozinho. Pode começar quando quiser. Então, para quê? Para você um dia se tornar a medida exata do Cristo. Então vai ter que haver um esforço da sua parte. Quando você vai começar a fazer esse trabalho, esse esforço? Não, isso não cabe ninguém a dizer. Tá? Graças a Deus nós somos imortais e temos muitas existências aí, infinitas. Se não tivéssemos isso, eu diria todos nós estamos perdidos, porque ninguém vai chegar antes desta vida, no final desta existência, à estatura de Jesus. Ninguém aqui nessa sala. Então, para que não sejamos mais meninos inconstantes, e aí ele compara-nos com esses meninos. E aí entra então o papel do mestre aos discípulos, levados à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com
astúcia e enganam fraudulosamente. E aí nós vamos ver várias situações que nós ainda vamos enfrentar e teremos que fazer escolhas, teremos que optar. O mundo nos apresenta enfeitado, bonito, infinitas teorias para penetrar no seu ego. O teu próprio ego compra aquilo e ainda sustenta aquela tese, enfim. Existe um sistema egocêntrico que hoje seria impossível destruí-la. Com o tempo, o amor vai clareando essas partes e vai ter que pedir licença ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, uma série de defeitos humanos para que essa luz tenha sentido real na nossa vida. Hoje, para muitos de nós, os ensinamentos de Jesus não têm o menor sentido. É muito bonito, Guto. É bonito. Não vou dizer para você que não é. É comovente? É. Mas para mim, agora, não dá. É isso mesmo. Então, e esses benfeitores que estão atrás de nós? Esses mestres, eles vão fazer algo incrível. E isso que me encanta neles. Eles são capazes, com métodos próprios, que eu daria o nome de amor, eles são capazes de, em pequenas palavras, em diversos acontecimentos, em maneiras diferentes de contato, eles despertam uma centelha dentro de nós que nunca mais se apaga. Por isso que eu digo assim, mestre, tem vários mestres, porque vamos tirar os mestres da área da cultura acadêmica, vamos colocar aqueles que são o que nos ensinam as leis da vida, as regras da vida, aquilo que nenhuma universidade nos ensina. Esses mestres pode ser qualquer um de nós. Sem saber, podemos auxiliar uma pessoa, sem termos tanto conhecimento e sabedoria, numa forma de falar, num exemplo da nossa atitude cotidiana, nós podemos dar um clique, um despertar que nós não conseguimos explicar. E ali, a partir daquele instante, aquela pessoa nunca mais consegue parar. Você, sem saber, é o mestre neste assunto desta pessoa. Você fala, Guto, eu nunca tinha pensado nisso. É, porque o mestre é algo inesquecível. Sabe, o mestre é aquele que conseguiu penetrar a mensagem dentro de você. É aquele que fez você ver até então o que você não conseguia ver. E encontrar com você mesmo. Ele fez só isso. O resto quem fez? Você mesmo. Você que depois que começou a rolar, que Deus saiu caminhou no sentido contra a inércia, você não parou mais. Você não parou mais. Muitas vezes a gente anda, roda, vai, vira, mexe, lê, assiste filme. Nada mexe em nós. Mas de repente eu vou visitar um doente no hospital. E aquele doente, conversando com ele fala algo para mim, que tudo aquilo que eu ouvi falar, li, até escrevi, ensinei, passa a partir daquele instante, daquela simples palavra, mais do que para Edivaldo Franco, mais para o livro de Chico Xavier, aquela simples palavra entra e modifica a minha vida. Essa pessoa é o teu mestre nesse requisito, é um dos mestres. Você vai dizer assim, eu já tinha ouvido falar, já tinha visto, já tinha lido, mas nunca tinha me despertado. O que fez você despertar com aquele doente? Você não sabe. E se perguntar para o doente, nem ele sabe. Mas aconteceu. Então essa pessoa é teu mestre. E alguns vão pensar assim, mas o mestre, nesse caso, não teria que ser a pessoa que tem todo o conhecimento e toda a ciência? Depende de cada um, né? Cada um de nós temos um mestre necessário. Imagina que eu vou colocar uma pessoa pós-graduada, PhD em uma determinada área, para ensinar um aluno a ler e escrever. Esse professor vai ficar aflito, porque nem metade, nem 1% do conhecimento dele vai ser ali preciso.
Então, aquele aluno, para ele, não é um desafio. O desafio já é passar para a academia dos mestrados. E ali está o grande desafio dele. Então, para cada um de nós temos um mestre. E às vezes esse mestre pode ser numa atitude de um vizinho, de um amigo. E às vezes eu sempre falo assim, que amigo é o consolador. O mestre ainda não é, às vezes, pode ser que você tenha um amigo mestre. Pode ser. E aí, parabéns. Mas geralmente o amigo é o consolador, é aquele onde você procura, você chora, você reclama tudo. Ele fala, vai dar certo, isso e aquilo. Mas o mestre tem algo a mais. E todos nós somos mestres em potenciais. Todos nós somos mestres em potenciais. Todos nós temos algo para ensinar, até sem querer. Porque às vezes o que eu falo para um não serve para mim, mas é extremamente importante para aquele que ouve. Eu não sei em que grau cada um de nós estamos e o que realmente falta para alcançar. Mas se um encarnado pode ser um mestre meu, onde está o meu benfeitor utilizando desse mestre? Porque os mestres são os instrumentos da sabedoria de Deus. Nós não sabemos o caminho de cada alma neste planeta. E eu, às vezes, posso não ser especialista em medicina, mas posso compreender computação, outro pode compreender medicina para saber engenharia, outro pode saber engenharia, outro pode saber biologia, outro é dentista. Enfim, alguém tem algo para nos dar. Estou falando isso na forma, um exemplo científico, né? Mas isso também no aspecto moral. Algumas pessoas pensam, será que o mestre pode ser superado? É o que mais ocorre. Há muito tempo atrás, um jovem, ele havia iniciado na parte doutrinária da doutrina espírita e conheceu um espírito, e ele era um Exu, uma entidade de baixo escalão de evolução. Esse Exu foi contratado para destruir o casamento de uma pessoa, de um casal. E ele entrou então nesse processo para auxiliar o casal. Foi 6 meses de doutrinação diária, mais 6 meses esporádica. Conseguiu a conversão desse bendito Exu em um grande trabalhador da luz. Mas esse Exu então passou a ter uma gratidão imensa pelo doutrinador encarnado e começou a chamar de mestre. Isso levou 10 anos depois. Esse mestre, um dia presenciou tomando uma atitude, uma solução, uma resolução para resolver um caso que o surpreendeu. E ele diz assim, nossa, parabéns, porque eu que vi você vindo das trevas, que chamaríamos hoje neste planeta de um espírito trevoso, do mal, demônio, satanás, sei lá o quê. Vejo você fazendo isso, me surpreende, porque nem eu seria capaz de fazer o que você fez. Olha como é o ser humano, todos nós somos uma caixinha de surpresa em ambos os potenciais, do mal e do bem. Não dá para você traçar uma linha de compreensão de toda a humanidade, não dá. Certo? Cada um de nós somos uma peça importantíssima e não há ninguém igual a nós. Então esse espírito disse assim, puxa, muito obrigado, vindo de você é um elogio. Ele disse obrigado mestre, vindo de você é um elogio. Então o jovem disse assim, não, agora você não tem mais condição de me chamar de mestre, pelo que eu vi você tem muito a ensinar. Ele disse, engano teu. Uma vez mestre, sempre mestre. É aí que está a ideia da conotação de mestre. Mestre não é aquele que ensina sempre. Mestre pode ser aquele que diria o primeiro empurrão na sua vida. O que você se tornou com aquele empurrão, pode ser que você se tornou melhor que ele 10 vezes. Parabéns para ele. Você, então, quanto mais se tornar melhor e mais crescer, mais dará crédito a ele, porque se não fosse o início, não chegaria onde você está. Isso chama-se gratidão. Então, como é que pode haver disputa entre discípulo e mestre? Mestre é um lugar reservado no nosso coração. Mestre é um lugar específico na nossa alma, onde a gente guarda ali e fala, não, aqui não tem jeito. Eu vou seguir em diante. Eu diria assim, vamos fazer uma comparação no campo da nossa ciência.
O teu professor ensina você a ler, ensina você a escrever, é o teu mestre. Ele não te ensinou medicina, nem engenharia, ele não ensinou nada disso, nem o que você tornou. Ele nem sabia o que você ia ser, se era o presidente do país, se é alguém melhor, 10 vezes melhor do que ele. Ele não sabe. Ele não sabe aonde isso vai dar. Mas eu garanto que se existe gratidão em nós, e hoje quando pegamos uma caneta na mão, dizemos, graças ao meu professor que me ensinou a ler e escrever. Na verdade, esse professor, quando a gente vai fazer uma análise, isso eu já me detive para tentar entender, ninguém nos ensina a ler e escrever. Vocês sabiam disso? Não ensina ninguém a ler e escrever. Segue o método e vocês vão ver se ele tem eficiência. Não tem. Não tem eficiência aquilo ali. Não tem lógica. Eu posso ensinar uma pessoa sem nunca ter aprendido nada a uma criança ler e escrever por várias formas. Porque é uma coisa muito interessante no professor. Ele, na verdade, instiga a inteligência da criança. Quem nos faz escrever e ler é nós mesmos. Tanto que você aprende um número de 1 a 10, de 1 a 100, daqui a pouco você conta infinito. O professor contou com você algum dia infinito? Não. O professor te falou cada palavra que existe no nosso vocabulário? Não. O professor pronunciou todas as letras e todas as combinações? Não. Quem fez isso? Sua própria inteligência. Observe. O professor, na verdade, ele coloca você num trilho e você vai sozinho. Então, esses são os mestres. Os mestres nos colocam num trilho. Essa capacidade que eles têm, por isso que eu digo, todos nós temos, em algum momento, alguém pega-nos e nos coloca num trilho. Quando eu assusto, eu estou numa velocidade gigante, insaciável, de querer ser mais, crescer, progredir, evoluir, crescer. Mas, quando eu olho para trás, às vezes nem meu mestre me acompanhou. Ele ainda ficou lá para trás. E daqui a pouco eu já estou encontrando um outro mestre que tem uma outra etapa da minha vida. Cada etapa a gente vai encontrando diversos mestres. Todos eles são inesquecíveis. Todos eles. Então, os mestres choram. Até Jesus. Nós vamos encontrar isso na Bíblia, tá? João capítulo 11, versículos 32 ao 35. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não morreria. Não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E João separou um versículo só para essa frase. Jesus chorou, primeira e única vez na Bíblia. Só um versículo para isso. A mensagem é mostrando para nós, choram, mas eles não choram pelos nossos problemas. Eles choram pelas nossas rebeldias de enfrentarmos e entendermos o problema. Eu acho muito interessante que um dia um benfeitor me disse, no meio de um turbilhão, de uma dificuldade que eu estava passando, eu vi muito calmo. Ele disse, Guto, a gente só fica calmo no meio da tempestade porque a gente se preocupa antes. E aí então, a gente faz tudo para que ela não chegue. Mas quando ela chega, a gente desfruta. Não tem o que posso fazer. Então ele diz assim, quando você vê um discípulo falhando, e já vai começar o erro, a gente faz de tudo. Aconselha, chama, grita, dá susto, dá pesadelo, faz tudo que você imaginar. Às vezes a tempestade chega, é inevitável. Mas a hora que chegar, agora descansa. A questão agora é vivenciar. Não há o que possa ser feito. Você pode evitar. Mágica para desaparecer é impossível. Portanto, se nós estivermos mais atentos, perceberemos que o trabalho maior deles não é durante o processo, não é durante a dor, é antes. Então, quando nós estamos atenados, estamos sempre observando os sinais que nos rodeiam.
Agora, depois que a gente percebe que já está na tempestade, já está na tempestade. Agora já está na tempestade. Quando eu estou na tempestade, eu já não controlo muito. Imagina que eu estou indo de barco no mar, num rio, num lago, e lá de longe eu percebo que está se formando uma tempestade. Bom, eu posso tomar N situações para não chegar naquela tempestade. Posso ancorar com o barco ali, posso desviar do caminho, posso voltar de onde eu fui, posso aguardar, enfim. Posso olhar o mapa e falar, a tempestade está indo daqui para lá, eu vou de lá para cá, por outro caminho, etc. E não vou atingir. Mas, o que nós fazemos? Nós entramos na tempestade. Quando você está na tempestade, o que você vai fazer? É tentar controlar o barco, gente. É tentar controlar o barco e ele não virar. Só esperar, rezar. Não vai haver mágica para desaparecer a tempestade. Quando você para e pensa, quantos sinais foram dados para você? Milhares de sinais. Mas a gente só percebeu isso quando a tempestade chegou. E é na tempestade que a gente valoriza os sinais. Então, por isso, eles têm essa capacidade de entender, de aguardar, de esperar. E nós chegamos a dizer até, nossa, eles são frios. Porque no momento da minha dor, ele é muito calmo. No momento do meu desespero, ele está muito calmo. Mas Jesus não chorou? Eles não choram? Eu estou chorando, ele chora. Jesus também aqui mostra, até Jesus chorou. Mas ele não estava chorando porque Lázaro morreu, porque Lázaro não estava morto. Ele chorava porque eles estavam enxergando o desespero de uma humanidade que ainda estava ligada ao materialismo da existência física. Que apesar de todo o esforço que ele estava fazendo, que a vida existe após a morte, aquelas mulheres ainda chegou a dizer para ele que se ele tivesse vindo mais cedo, Lázaro não teria morrido. Ainda uma precariedade de fé, como se Jesus fosse o mágico que evita os acontecimentos na nossa vida. Às vezes a gente fala isso para um mestre. A gente diz assim, se você tivesse comigo, aquele acidente não teria acontecido. Como não, Guto? Eu estava junto. Nós dois sacudimos dentro daquele carro. E daí a gente pensa que os benfeitores, que os mestres, são mágicos, capazes de nos tirar de todas as situações difíceis, lutar karatê, judô para expulsar demônio, diabo, satanás. E quando a gente vê, eles estão submissos à mesma lei que nós. A única lei que existe, não há duas leis, benfeitores e mestre e lei dos discípulos. É a mesma lei. O que você vai passar, você tem que passar. Qual é o papel do benfeitor? Fazer você entender o que passa, quando você não foi capaz de entender e evitar o antes de passar. A ideia inicial é fazer você entender antes de não passar. Mas depois que está passando, entender o que está passando. E depois que passou, é entender o que já passou. A ideia é não deixar você guardar mágoa nem culpa, porque você vai ter entendido toda a experiência vivida, assimilando essa experiência de forma amorosa, porque essa é a proposta de Deus. Ele é esse instrumento que traduz tudo que acontece e que a nossa sociedade colocou na nossa cabeça que é ruim, que é horrível, que não pode, que está errado. Ele tenta traduzir isso como é necessário, é preciso, e você vai aprender muito com isso. Traduzir essas palavras nessas que eu estou dizendo é muito difícil. Você imagina que ele tem essa capacidade. Veja que eles, como eu disse, se cada um de nós é um mestre, que momento eu fiz isso? Você às vezes fez esse momento diversas vezes, sem saber. Diversas vezes. Diversas vezes você auxiliou alguém sem querer. Diversas vezes você ensinou alguém sem querer. Não é só a transmissão do conhecimento, mas aquele empurrão, aquela flama, aquele calor em algum momento. É isso que mais importa. Por isso, nunca esqueça que você é um cristão e há um potencial de mestre em você, aonde quer que você esteja. Às vezes, você pode não ensinar um encarnado, mas pode ensinar desencarnados. Como eu contei a história desse rapaz, ele ensinou um desencarnado, um espírito. Às vezes, nós ensinamos desencarnados. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos exemplos, nossos pensamentos, os nossos ensinamentos,
Porque assim também como nós somos os mestres do bem, somos os mestres do mal. Sem querer. Também. Né? Se assemelhando junto conosco. Então que a gente tem essa proposta. Qual é a diferença então entre um benfeitor e eu? É que ele quer ser sempre do bem. E nós ainda não decidimos de que lado estamos. Acreditando nessa possibilidade de ora podermos fazer o mal e de ora podermos fazer o bem, nós acabamos dando muito margem a mais ao mal do que ao bem. Ao mal, muito mais. Né? Porque quando eu falo do bem, eu digo, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu tenho condição? Será que eu já estou capaz? Será que é hoje? Será que eu não posso esperar quando eu me aposentar? Ou então quando eu morrer, ou quando eu me entregar na cama, ou quando não tiver nada para fazer? E eu estou pensando assim. Enquanto que o mal eu já sou na hora. Bateu, valeu, pisou, empurrei. Não tem um segundo. E eu digo assim, não leve para sua casa. O mestre tem limite em sua missão, gente? Tem. Ele sabe até onde vão quando eles são os mestres conscientes, porque nós somos mestres inconscientes. Eles são mestres conscientes. Esses mestres conscientes, eles sabem aonde vão, até o limite deles. Por quê? Porque eles têm bem claro que a missão deles, primeiro, é cumprir a vontade de Deus. Eles são representantes, instrumentos de Deus. Segundo, eles têm que fazer transmitir essa proposta. Fazer com que a pessoa que confia nele, confie mais em Deus do que nele. Porque ele tem que dar um estado de liberdade à pessoa. Ele não pode criar um vício na pessoa. Ele tem que dar um estado de liberdade. Todo mestre liberta-nos. Todo mestre liberta. Todo tirano escraviza-nos. E há diversas formas de escravizar-nos. Tá? Diversas. Mas todo mestre nos liberta. Liberta a forma de pensar, liberta os nossos sentimentos, liberta as nossas percepções entre verdade e mentira. Porque a primeira coisa do mestre é não nos julgar. Ele não nos julga. Se eu tenho direito de errar, tenho direito de errar, exerço meu direito. Pronto, final. Ele não vai dizer que eu sou mal. Ele vai dizer que eu optei pelo mal. É um direito. Você que aceita água? Não, obrigado. Tem outro título de quem não aceita água e tem um título diferente de quem aceita água? Não tem, gente. Eu tenho o direito de aceitar e o direito de aceitar. As minhas escolhas são absolutamente livres. E eles nos permitem exatamente isso quantas vezes nós quisermos. Isso é de uma forma muito clara, muito tranquila. Então, o mestre tem limite de sua missão? E ele respondeu, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus sabia o limite da missão dele. Ele não ia pregar para o mundo inteiro. No mundo inteiro havia outros avatares, Budas, Zoroastro, Confúcio, Aristóteles, Krishna, Maomé. Nem Jesus veio com a ideia mirabolante de dominar o mundo. E porque nós cristãos queremos essa ideia, isso é fanatismo. A verdade, ela é uma só e pode ser expressada de diversas formas, mas ela é uma só. O que importa o nome por quem vem a verdade? O que importa é se é verdade. Lembre-se, uma vez a gente disse, se o demônio aparecesse aqui e dissesse, amai-vos uns aos outros, nós não íamos amar porque é o demônio que falou, mas não é um ensinamento igual de Jesus? Você ama quem fala ou você ama o que é dito? Você ama a verdade ou a fonte? Ame a verdade, porque o Cristo falou, e a verdade vos libertará. A verdade, não pessoas. Pessoas falham, pessoas erram, pessoas morrem, pessoas se enganam. A gente ama o conteúdo. Quando eu falo isso, eu já estou trazendo comigo uma enorme responsabilidade de estudar. Porque como é que eu vou saber o que é verdade? Uma pessoa lá no mato, que não tem contato com a escola, com a cultura da cidade, se você falar para ela que colocar a ferradura atrás da porta traz sorte, ela vai pôr. Como que ela vai saber que é mentira e que é verdade? Que existe boitatá, mula sem cabeça, ou saci pererê, ela vai acreditar. Como é que ela vai saber que é verdade? Entenderam?
Quando eu digo que eu estou em busca da verdade, a primeira pergunta que a gente faz é qual é o esforço que você faz para tocar na verdade. A verdade não chega até nós. Lembra do copo debaixo da cachoeira? Eu posso colocar um copo, aqui está caindo água, e virar o copo de cabeça para baixo. Vai encher esse copo d'água? Não. Mas vai ter água por todos os lados desse copo, pois é, menos dentro dele. A posição que você deixa o copo embaixo da cachoeira, ela define se você vai capturar parte dessa água que cai ou não. A posição que você se coloca diante da vida define se você vai absorver parte desta verdade ou não. Que Deus nunca deixa de te banhar de inúmeros conhecimentos, verdade, sabedoria, sem dúvida. Agora depende da posição que você assumiu para incorporar e absorver isso. Nós vamos falar lá na frente alguns itens para isso. Então Jesus também sabia que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele então não tinha a menor pretensão de causar problemas contra outros líderes religiosos. Se alguém vier, é um respeito muito grande que ele tinha. Mas ele era o Messias daquele povo hebreu, da sua genealogia inteira. Então daquele povo ele chamava atenção da religião predominante, ele falava de Moisés, falava, enfim, daquele povo. Daí porque nós precisamos hoje respeitar todas as religiões. Todas elas. Precisamos respeitá-las. Por quê? Porque tem vários mestres. O maior de todo é o Cristo. Mas tem vários mestres. Precisamos respeitá-los. Aqui diz assim, temos vários mestres, né, que nós estamos falando o tempo todo, sim, mas aonde está isso na Bíblia falando? Então em Mateus, no capítulo 8, versículo 11, diz assim, Jesus vai explicar aos apóstolos. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. A terra, gente, é redonda e é dividida em Oriente e Ocidente. Não tem outra parte aí. Então ele está falando que vai vir o planeta inteiro. E assentar-se em uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Abraão, Isaac e Jacó já morreram há trocentos anos. Muito bem. Vamos então entender o que seria isso. A reencarnação de Abraão, de Isaac e Jacó, mas quando a gente pensa, a gente sempre pensa no materialismo, né? Não. Abraão vem da palavra Ab-Ram. Ab significa pai, Ram significa luz, que nós não escrevemos Ab-Ram, a gente escreve Abram. Significa pai, luz, criador, Deus. Isaac, que ri. Aí você fala, mas essa traduçãozinha é terrível, né, desse nome. Que ri, Isaac significa que ri. Mas somente os seres que têm raciocínio abstrato, ou seja, a mente desenvolvida e alegre por despertar, é que pode rir. Nós, e para cima, os seres evoluídos. Porque o reino animal não ri, vegetal não ri, mineral não ri, só o hominal para cima. Porque nós temos a mente e um raciocínio abstrato. E isso ainda assim está quando a mente se desenvolve para o raciocínio abstrato. Porque quando a gente vai estudar a evolução do pensamento humano, nós vamos perceber que tivemos eras atrás em que o nosso pensamento, a nossa mente não era evoluída, então nós não ríamos, apesar de sermos humanos. Jacó, o que vence, no sentido que o suplanta, vence os adversários, o espírito. Então por que sentar-se a uma mesa? Comungarão, compartilharão, desfrutarão, se alimentarão, festejarão. Quem? Teu espírito, tua mente, porque todos nós, todas as criaturas criadas pela luz Pai, por Deus. Então, gente, significa que todas as religiões, seja como nós denominarmos, sérias, todas as religiões sérias, elas vão abrindo, clareando, exercitando, ensinando esse caminho
E que um dia todo mundo, do Oriente, do Ocidente, vamos sentar na mesa e vamos conosco mesmo satisfeitos. Somos criaturas, filhos de Deus, espíritos e alegres por conseguirmos encontrar o nosso caminho. O meu caminho não é igual ao caminho de vocês, e nenhum de vocês tem o mesmo caminho. Nós podemos ter a mesma religião, mas não teremos o mesmo entendimento. Amai a Deus com todo o teu coração e todo o teu entendimento. Significa que, como eu acredito em Deus, você não acredita, e ninguém acredita igual em você, como você concebe Deus, como em mim. E não adianta nós tentarmos unificar isso. É impossível. A sua relação com Deus é única. É única. O que a gente tenta é evitar os enganos, que pode levar a uma má interpretação. Mas, ainda assim, além das palavras que nós conseguimos verbalizar no nosso vocabulário português, tem muitas coisas que nós não verbalizamos, não dizemos, mas pensamos e sentimos. O que necessitamos para nos candidatar, então, a discípulos? Humildade é o primeiro item. Humildade é o primeiro. Somos eternos alunos. Alunos da vida. Você não é aluno da faculdade e da escola apenas. Você é aluno da vida. Talvez você fugiu da escola da vida e está só frequentando a escola técnica, né, educacional, mas porque você fugiu da escola da vida. Você, antes de ir para a escola, já estava na escola da vida. Poderia frequentar as duas escolas, até porque nenhuma ensina diferente da outra. A escola técnica profissional um dia passa, mas a escola da vida você vai ter que levar com você até a morte. Não seria muito sensato trocar uma coisa pela outra. E até porque ele vai te dar conhecimento profissional que até um dia se aposenta e nem usa mais. Mas o conhecimento da vida é para até depois da morte. Qual é a maior dificuldade que nós temos? Orgulho. A maior dificuldade que os benfeitores têm hoje para nos acessar é o orgulho. E isso é muito difícil, porque eles tentam de inúmeras maneiras. O orgulho não é um sentimento, o orgulho é um ponto de vista. Você não sente orgulho, você vê as coisas de forma orgulhosa. Há uma diferença. Percebe que por isso que a pessoa se engana, nem ela percebe que está sendo orgulhosa, porque ela não sente orgulho. Você não sente que você está sendo orgulhoso? Ah, não, eu não sinto. E é verdade, ninguém sente orgulho. O orgulho vem da minha maneira de conceitos, de como eu enxergo o outro, a vida, as coisas, Deus, a minha relação. É a maneira como eu concebo o mundo. Então ele não está aqui dentro, ele está aqui dentro, no seu raciocínio. Para desconstruir o orgulho, eu preciso modificar até algumas crenças. Eu preciso modificar. Eu não tenho como mexer no sentimento, porque ele não existe nada. Eu preciso mudar conceitos, crenças, ponto de vista. Eu preciso abrir a coisa mais difícil que tem. Eu já vi pessoas chorarem e não conseguir se abrir para sair do clausuro que é o orgulho. Ela chega a concordar que aquilo tem lógica, que é absolutamente correto, mas não consegue ver assim. Não consegue se enxergar ali dentro, naquele mecanismo. Lembra? Você é ilimitado até os seus próprios limites. Então, quando você diz assim, eu tenho que perdoar, isso é um raciocínio. Mas a sua mente não consegue criar, elaborar, imaginar, pensar, aceitar que você vai ser mais feliz perdoando. Você articula o seu raciocínio e conclui de novo, mas eu tenho que perdoar. Por que você tem que perdoar? Porque eu vou ser mais feliz. Não, essa é a resposta errada. Por que você tem que perdoar? Porque eu sinto, já estou sentindo
porque eu já estou dentro, já estou criando, já faço parte, já estou montando, sou a base desse projeto perdão. Se eu não sentir isso, eu nunca vou perder, apenas um raciocínio. O meu raciocínio diz, eu tenho, mas eu não me sinto melhor perdoando do que não perdoando. Não me sinto dentro daquela atitude de perdão, não vejo nenhum benefício. Eu só faço isso porque todo mundo diz e porque é o certo. Eu cheguei à conclusão, meu ego chegou à conclusão que isso é certo, mas não consigo fazer de coração. Significa que eu não faço parte desse projeto de vida para mim, perdão. Eu sou o desejo de muitos que eu deva perdoar, inclusive de Jesus, mas não sou o meu próprio desejo de me ver perdoando. Não estou dentro desse processo. Não me vejo melhor, não vejo acréscimo nenhum na minha vida. Ninguém faz algo que vai sair perdendo. Você está atormentado pela culpa ou pela mágoa. E alguém diz que tem que perdoar. Mas quando você pensa no perdão, você não se sente que vai ser melhor do que o que você se encontra. Você vai perdoar? Nunca. Não vai. Enquanto você não conseguir se ver, sentir, aceitar que aquilo é para você e que você nasceu para aquilo, que aquilo faz parte da sua vida e não tem para onde você correr, se você não entrar dentro do mecanismo do perdão, você não perdoa. É uma teoria, é um desejo, é uma vontade. Você vai chorar, mas não vai conseguir perdoar. Não vai conseguir perdoar. E quando você faz um movimento de perdão, só de imaginar, pensar e sentir, você tem que sentir que aquilo algum benefício te causa. Bem-estar, leveza, paz, tranquilidade, sei lá. Quando você faz isso e sente isso, você já tomou a primeira atitude sem saber, você já está perdoando. E quando você faz isso e é fisgado pela sensação, não volta mais atrás, observa que até quando você não quer mais perdoar alguém, você já perdoou. E alguém fala para você, mas você é mole demais. Quantas vezes a pessoa errou na mesma situação que você? Pois é, e eu perdoo toda vez, né? Pois é. Por quê? Porque esse mecanismo, essa estrada, com aquela pessoa, você faz isso de forma quase que inconscientemente. Então é fácil perdoar. Enquanto outras você teria que construir novamente a mesma sensação. Quando nós experimentamos algo melhor, não queremos mais largar, não. Fazemos isso diversas vezes. Só que nem tudo é assim na parte da bondade. Por exemplo, se eu fizer hoje, vamos fazer hoje uma meditação. Todo mundo vai fechar o olho, uns vão dormir, outros vão acordar para não sentir nada. Por isso que é difícil a meditação. Se na primeira vez que você fechasse o olho, você fosse para o espaço, rodasse, desse luz, sino, trem, já ia fazer 2, 3, 4, já na primeira você já ia fazer. É que a bondade, ela é assim, gente. A bondade, ela é muito sutil de retorno. Então, ela leva tempo para eu perceber aquilo. Por isso que eu faço o exercício mental gradativo dos mandamentos. Qual é o maior exercício, porque não é a palavra, foi mal traduzida, não é mandamento. Qual é o maior exercício da lei? Amar o próximo. Então é isso aí, esse exercício que eu vou fazendo. A dificuldade que nós temos no orgulho é terrível, porque nos desvincularmos, eu preciso do orgulho para vencer o mundo material. Eu preciso. Porque sem o orgulho, eu não consigo penetrar em determinadas camadas sociais. Vamos pisar, vamos detonar. Eu diria para você, se você é um gladiador, você precisa de um escudo, saber lutar. Mas eu preciso saber lutar e de escudo? Não, estamos na mesma sociedade. Se você é lutador de boxe, você precisa de uma luva e de um treinador. Mas eu não sou lutador de boxe, não preciso nem de luva. Nós estamos no mesmo mundo. Depende do mundo que você está. O orgulho é o instrumento de sobrevivência. De sobrevivência. Nós aprendemos muito neste mundo, e quando passamos para um mundo, e estamos passando para um mundo gradativo, e que estamos recebendo a mensagem para relaxarmos um pouco, desarmarmos um pouco, pararmos de
achar que todo mundo é nosso inimigo, todo mundo nos persegue, todo mundo quer nos tapear, nos roubar, nos arrancar o que é nosso, que essa vida é uma luta, uma disputa e uma guerra. Nós estamos entrando numa era que eu posso servir, eu posso acreditar, eu posso tolerar, eu posso entender, eu posso compreender, eu posso dividir, eu posso ensinar. E que eu não posso só uma coisa, ser feliz sozinho. Isso é impossível. Então nós estamos agora aprendendo a ser rede. É difícil dar um nó, porque a rede precisa de nó. Um nozinho aqui, um nozinho aqui, um nozinho aqui. E ela vai emendando, ela não é um fio só. Então, agora nós estamos aprendendo a dar esses nozinhos. Cada nozinho que a gente tem que dar é essa dificuldade de conviver com as diferenças, com as formas. Mas não adianta aquele nozinho fazer parte dali, estar ali e não fazer parte, porque ele vai abrir na hora que a rede fazer a força. Ele não amarra direito. Uma rede bem fechadinha, um nozinho, larga as pontas, o que acontece com a rede inteira? Ela rasga inteira. Veja quanto é importante cada célula, cada nó daquela rede. Por isso a gente precisa também saber se nós queremos estar em determinadas redes. Vai ter que dar duro ali mesmo, não é fácil não. Para conseguir não só abraçar, mas carregar e sustentar o peso que você abraçou. Tá certo? Então, temos o orgulho. Não é simples. Outro item é a disciplina. Disciplina é uma consciência coletiva ou grupal, gente. E a maior dificuldade é o egoísmo, já não é mais o orgulho. Disciplina não é uma obediência às leis, às regras, como a gente imagina, a perca da liberdade. Não, a disciplina sim, vem de cumprir as regras sociais, as leis e tudo que existe, mas porque eu tenho uma chamada consciência coletiva. Como eu não moro sozinho no planeta, como eu não vivo sozinho no planeta, eu preciso saber se cada atitude que eu tomo que eu gosto, que me beneficia, não está prejudicando o meu colega, o meu amigo, que está do meu lado. E como que eu vou fazer isso? Então, a sociedade criou, através dos tempos, uma série de regras que nós chamamos hoje, essas leis, chamamos de condomínio do planeta Terra. As leis do condomínio do planeta Terra. Então, como condomínio tem suas leis, que uma república também tem suas regras. Por quê? Porque eu preciso saber se aquilo que eu gosto de fazer não está prejudicando o direito do outro. Quando eu tenho essa preocupação, que nós chamamos de consciência coletiva ou grupal, que ela vai contra o egoísmo, porque o egoísmo é contra exatamente isso. Eu gosto, ora, se você pensar, mas gente, por que você entrou, roubou a TV do fulano? Porque eu gosto de TV. Mas você não pode pegar TV, ele trabalhou, bobeou, dançou. Né? Eu chego no final de semana, eu ponho um som para explodir a rua inteira. Aí eu lembro que você precisa ouvir. Porque eu gosto desse som, mas a rua inteira não gosta dessa música. E cada um quer ter o seu direito de ouvir a sua própria dentro do teu lar. Isso é disciplina. A disciplina é quando eu vou jogar o papel no chão da bala, eu penso, se eu jogo, é fácil. Mas a bala, vem a chuva, leva no bueiro, entope, inunda, pessoas vão perder morte. Não posso jogar o papel de bala no chão. Isso é disciplina. A disciplina não é uma obrigação de você fazer. Observa, não parte dessa obrigação, desse dever, sabe, que você faz assim, sofrido. Ele parte de uma expressão natural de querer o próximo tão bem quanto você quer o teu próprio bem. Disciplina, nesse caso, está aí, seguindo as regras de forma... Um jovem estaria aqui dizendo assim, eu quero ser livre. E para isso, você precisa ser indisciplinado? Não precisa. Você vai perceber que cada lei tem um motivo para ser. Aí cabe aos pais ser esse disciplinador, porque nós não devemos exigir dos nossos filhos obediência, nem nós somos obedientes.
Mas nós podemos exigir disciplina porque podemos nos tornar disciplinados. E é fácil isso, porque quando eu explico ao meu filho o porquê existe uma regra e explico o porquê, o que eu ganho e o que eu perco, as causas, o ganho, as consequências de eu não cumprir aquela regra. Quando eu mostro para o meu filho, desde pequeno, a ideia dele e do mundo, das pessoas e dentro de casa, porque começa para a criança mostrando como é a participação dele dentro de casa. Ele entra no quarto e não apaga a luz, por exemplo. Ou sai do quarto sem apagar a luz. Aí eu vou mostrar para a criança que existe o gasto de energia e dinheiro que se paga, que se vem do papai e da mamãe, que trabalham e que poderia estar, ao invés de jogar esse dinheiro fora, comprar outra coisa. Quando eu vou mostrando à criança que ela não é isolada no mundo da casa dela e que existe um porquê da mamãe e do papai dizer, apaga a luz. Tem um porquê, não é vontade, não é coisa da cabeça de papai e mãe, tem um porquê. Quando eu começo a mostrar isso para as crianças, eles vão crescendo participando dessa consciência, tá? Dali, eles vão se tornar jovens, que eu também vou mostrando que as regras são necessárias. Mas, gente, mesmo fazendo isso, tem uns malandros, hein, Gu? Tem tudo na sociedade. Tem aqueles que querem ser mais quer, né, agir de maneira mais, ganhar a vida em cima dos outros. Tem, tranquilamente tem, mas o seu papel é esse, mostrar que quando eu me torno uma pessoa disciplinada, eu me torno uma pessoa menos egoísta. Porque uma vez que a disciplina, que as regras vêm para atender uma sociedade, um bem coletivo, quando eu estou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa social. Eu consigo viver socialmente. Quando eu não roubo, quando eu não aceito propina, quando eu não aceito, eu estou sendo disciplinado. Isso não é querer ser bom. Ah, nossa, é uma pessoa muito correta. Não, eu só sou disciplinado mesmo. Por quê? Porque se eu tirar o dinheiro da onde eu tenho certeza que esse dinheiro nasceu, você tirou de algum lugar ficou sem, e ali alguém vai precisar e não vai ter, e esse dinheiro vai para o meu bolso e não vai estar sozinho. Agora, se eu for egoísta, eu vou achar que eu ganhei uma chance na loteria e vou pegar aquele dinheiro, tá certo? Então, disciplina é uma coisa que eles estão sempre pedindo. Olha, Emmanuel disse para Chico Xavier: Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina. Atrás de nós há uma multidão de espíritos também nos observando nas nossas disciplinas. Disciplinas em tudo. Fazer, não por ser chato, fazer por ser disciplinado. Disciplinado, como eu disse, não é uma obrigação, é uma consciência coletiva. Você sabe exatamente onde aquela pequena falha sua vai incidir lá na frente. Você sabe, o mecanismo é como um funcionário dentro de uma fábrica. Você explica para ele: olha, quando você falha, erra, falta na empresa, olha o que acontece no seu... Olha o que você empaca na vida de muitos outros trabalhadores. Tudo isso aqui é uma série. Tá? Aí ele entende pela primeira vez que como era importante o trabalho dele. Ele pensava que só ficar apertando pecinha ali não significava nada, podia faltar. Agora ele entende que muitas pessoas podem ter que, para substituir ele, não é fácil. Agora ele começa a se tornar mais responsável. É esse mecanismo que chama-se consciência coletiva. E finalmente obediência. Alguém vai falar: mas disciplina não é obediência? Não, não é obediência. Disciplina, como eu falei, então a consciência de uma coletividade. A obediência é a inteligência espiritual. É uma inteligência que nós estamos agora eclodindo, desenvolvendo. Ela nasce, lógico, depois da disciplina. Nunca alguém vai ter obediência sem ter disciplina. Porque primeiro eu preciso ter uma consciência objetiva. Eu preciso me importar com o próximo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, que eu toco. Se eu não me preocupo com ele, eu vou preocupar com consciência espiritual, gente. De jeito nenhum. Aquilo que um dia vai ser, que nem vejo, não sei nem o que é. Então, inteligência espiritual é a dificuldade nossa, é a imaturidade espiritual. Por isso que ele fala, para que a gente não fique como meninos na Bíblia, crianças. Porque espiritualmente é assim que os benfeitores nos veem. Somos crianças espirituais, meninos espirituais.
porque ainda não temos essa maturidade, essa inteligência espiritual de entender que o mundo não será nos dado melhor. O mundo, nós faremos dele melhor. Eu faço parte do mundo, a minha parte tem que ser feita. Por quê? Porque outros também farão a parte dele. Lembre-se, você aprendeu a ler porque teve alguém que quis ensinar. Se alguém que quisesse ensinar não tivesse, como é que você tinha aprendido a ler e escrever? Tudo que nós recebemos é porque alguém quis fazer. Então nós precisamos entrar nesse mundo e contribuir com a transformação deste mundo. Somos parte disso. E é isso que esses benfeitores tentam o tempo todo nos lembrar. Você é parte do mundo. É você que define o mundo do amanhã. Você é a esperança. Para eles, este planeta não é tão mais necessário para eles, pessoalmente, porque muitos deles nem reencarnam mais aqui. Mas para nós, isso aqui, essa casa, ela é extremamente importante para nós. Ela é extremamente importante. O que eu não faço hoje vai faltar amanhã para mim. O que eu deixar de lado hoje, pode, se alguém vier a fazer, estou sobrecarregando alguém. Então, esta é a nossa casa. E amanhã eu estarei aqui de volta. Nós sabemos disso. Então, por que eu não estou fazendo hoje o que eu já posso, para que amanhã eu desfrute do que eu faço hoje, ao invés de eu começar a ter que plantar na próxima? E ainda vou dizer assim, puxa, a vida eu tenho que plantar, ainda tenho que fazer. E aí eu olho todo mundo colhendo e falo, aí todo mundo colhendo. Mas esses começaram antes. Quando a gente vê Chico Francisco de Assis, de Valdo Franco, plantaram antes. Então, nós vamos entender os trabalhadores da última hora para plantar, para poder colher. Esses benfeitores que nos auxiliam tanto. Vamos fazer um encerramento, uma maneira de dizermos obrigado ao maior de todos os mestres. Porque eu perguntei a eles assim, como nós faríamos um obrigado? Batendo palma, cantando parabéns, dizendo obrigado? Ele disse, não, agradece ao mestre dos mestres, porque nós também temos o mesmo mestre que vocês têm, o próprio Cristo. Se um dia nós começamos embalados pelos ensinamentos deles, e depois somos apenas um instrumento. Agradecendo a Jesus, estaríamos agradecendo a todos eles. E também agradecer a presença deles aqui, porque eu resolvi assim de última hora, e mesmo assim eles aceitaram. Vocês também estão acompanhados pelos benfeitores de vocês. Eu espero que quando vocês vejam o vídeo, lembrem do benfeitor de vocês, agradeça de todo o coração. Uma coisa eu aprendi na vida: todas as pessoas podem te deixar, acreditem, menos os espíritos. Esses nunca irão te deixar, nem no banheiro eles te deixarão. Mas as pessoas lhe deixarão um dia, não concordarão com você um dia, mas os espíritos nunca lhe deixarão. Se hoje eu posso dizer que consegui grandes amigos na vida, eu consegui amigos no mundo espiritual. Amigos do mundo espiritual. Não são perfeitos, são cheios de defeitos, mas são grandes amigos. Tá? Há uma coisa muito bonita nos benfeitores que eu fico impressionado. É que quando eles acham que é uma necessidade deles passarem pela prova dos próprios ensinamentos que nos deram, eles reencarnam e nós somos escalados para ser os benfeitores deles, mostrando para nós que todos nós temos a responsabilidade de sermos mestres. E então eles vão se apresentar em quadros que nós vamos ter que ensiná-los a sair. Vocês acham muito simples isso? Imagina que um professor de engenharia ou de medicina dissesse assim, agora me dê anestesia e me opere. Ele tem que acreditar muito naquilo que ele ensinou daquele aluno, muito no potencial, E é isso que eles têm.
uma certeza absoluta. E nós precisamos absorver isso e nos tornarmos melhor.